O grande debate de hoje começa agora. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Gisele, Tiago, bom dia, boa semana para vocês. Bom dia, ótima semana. Bom, nosso primeiro tema é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, como nós noticiamos agora com o Igor Gadelha lá de Brasília, vai enviar ajuda ao Líbano e quem vai coordenar essa comitiva é o ex-presidente da República, Michel Temer. A declaração foi dada durante uma reunião virtual com líderes globais ontem, domingo. O plano é enviar um avião de carga com medicamentos, mantimentos, várias doações para ajudar o país. O presidente Bolsonaro disse que escolheu o ex-presidente Temer, por ele ser filho de libaneses e ter proximidade com a comunidade libanesa no Brasil. Então, a pergunta que eu faço a vocês, Gisele e Tiago, é a seguinte: o presidente Bolsonaro, teve uma atitude de estadista ou tem interesses políticos já de olho em 2022? Começo com a introdução hoje da Gisele Soares. Bom dia novamente. É uma atitude belíssima, não só do presidente Jair Bolsonaro, mas de todos que estão engajados justamente nessa missão que levará para o Líbano toda a ajuda possível a ser angariada até quarta-feira, o dia, então, do embarque dessa missão. O convite do ex-presidente Michel Temer, também um convite muito feliz, isso porque, se nós lembrarmos, o ex-presidente, no seu discurso de posse, fez questão justamente de chamar a atenção para o fato de ser filho de imigrantes. Naquela época, vivíamos justamente um grande debate com relação aos imigrantes e todos os problemas e inclusive, preconceito com imigrantes. Então, foi um discurso bastante bonito, muito pontual à época. E hoje é preciso, sim, que o Brasil faça esse movimento. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso muito bonito, bastante objetivo, bastante assertivo. Participaram também dessa discussão o presidente Donald Trump. Houve a intenção de fazer essa discussão, de promover esse encontro pelo presidente Emmanuel Macron. Então, estão todos os líderes mundiais, estava presente também o próprio presidente do Líbano. Então, os líderes mundiais estão se movimentando, outros países também já estão tomando iniciativas nesse mesmo sentido de auxiliar a reconstrução do Líbano. O presidente Jair Bolsonaro falou, inclusive, do envio de uma equipe multidisciplinar para auxiliar nas investigações para a identificação das causas dessa explosão. E essa é uma iniciativa bastante interessante e muito importante, até porque logo depois da explosão surgiram, inclusive, preocupações com relação ao Porto de Santos e aos outros portos do Brasil, se haveria também o armazenamento de produtos químicos que poderiam também culminar numa tragédia como aconteceu lá em Beirute. Então, o presidente, toda a ação dele terá sempre essa suscitação de dúvida de que há essa intenção eleitoral, mas neste caso ele se revela muito objetivo e uma grande medida, uma grande iniciativa. Tiago Anastácio, sua introdução sobre o assunto agora. Rafael, Gisele, eu tenho alguns problemas sempre para fazer a análise e poder argumentar, porque meu papel aqui é de argumentar a partir de um certo ponto de vista humano, quais são as ações de um governo, principalmente de um governo que se encontra na situação política que se encontra. Mas isso é menor, perto daquilo que é uma ajuda humanitária, aquilo que é o estender a mão ao próximo, aos nossos irmãos libaneses. Brasil, que tem mais pessoas com direito à cidadania libanesa do que dentro do próprio território libanês. Nós temos alguns líbanos aqui dentro e é uma cultura absolutamente maravilhosa, absolutamente milenar. Influenciaram a nossa comida, a nossa cultura, nossas comemorações, a nossa estética. Então, nada mais correto do que o Brasil
dentro da história brasileira e principalmente relacionada à chancelaria, ou seja, ao nosso Itamaraty, às relações exteriores, que estendamos as mãos para os nossos irmãos que sofreram essa situação terrível. A cena é absolutamente calamitosa, desesperadora, uma explosão de proporções que parecia uma explosão daquela Mob, né? A mãe de todas as bombas. Um efeito devastador em cima de Beirute, que já foi considerada a Paris do Oriente, e hoje, graças a tantas guerras civis, infelizmente, graças a tanto burburinho infeliz e triste que ocorre naquela região, principalmente dentro desse triângulo, Síria, Líbano e Israel, povos fundamentalmente irmãos que brigam há tanto tempo que já se perderam os motivos da briga, porque são povos muito parecidos, são povos irmãos. Sim, negue-se ou não, são povos até com identidade fisionômica. O Líbano, infelizmente, hoje está mais em frangalhos do que já estava. Dizer que é estadista ou interesse político é muito difícil. É muito difícil pensar se Médici fez isso, se Fernando Henrique fez isso, se Lula fez isso, se Dilma fez isso, se Michel Temer fez isso. É muito difícil nós analisarmos o ato bom do ato interesseiro. A questão é dado, é fato, é um ato bonito das relações exteriores brasileiras. Agora é muito curioso quais são os fica muito curioso quem são os personagens dessa história. Gisele? Tiago, só complementando, temos também muitos libaneses na própria política, né? Um levantamento de 2015 mostrou justamente que são mais ou menos 8% de toda a nossa classe política que tem essa ascendência ou vem descendente de libaneses e são atualmente no Brasil mais ou menos 10 milhões. Então, realmente é uma comunidade enorme, maior, 3 vezes maior do que a própria comunidade libanesa lá no Líbano. Mas um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, e justamente quando eu fui fazer a leitura, os estudos, desde outubro do ano passado, que o Líbano enfrenta um problema gravíssimo de corrupção. E justamente por isso houve manifestações de rua, assim como aqui no Brasil. Então, já era um país que vinha sofrendo com esse enfrentamento dessa chaga, desse mal que acomete o mundo todo. Infelizmente, lá no Líbano já havia essa situação precária, inclusive com o requerimento de troca do governo. Há uma discussão agora no Líbano se vão realizar novas eleições. Houve a renúncia de ministros importantes, a ministra da Comunicação renunciou, então outros ministros também estão apresentando cartas de renúncia. Então, além dessa tragédia, que também pode ter acontecido por consequência da corrupção, porque não teria havido uma fiscalização, então foi permitido que esse armazenamento acontecesse ao arrepio da própria legislação, que não permitiria tamanha concentração de produtos químicos no mesmo local por conta do potencial explosivo, mas essa questão da corrupção, então, um país que já vinha enfrentando uma situação muito difícil, que já tinha problemas políticos muito graves, ainda tem justamente essa explosão por conta, muito provavelmente, de uma consequência também da corrupção. Então, de novo, mais uma vez, a gente acaba voltando às vezes nos mesmos temas, né, Tiago? E importante que se faça que se ressalte também essa questão, que é muito importante. Então, o Líbano, nesse momento, precisa de todos os esforços, de todo o apoio de todos os países para realmente promover uma grande reconstrução, uma reconstrução não só dos prédios que foram abalados, mas também uma reconstrução da sua estrutura política, da sua estrutura de Estado. Gisele, então, você colocou um argumento absolutamente preciso e é muito fundamental que ele seja colocado, que é o problema da corrupção. E vamos parabenizar o presidente Jair Bolsonaro, porque o Líbano, em frangalhos, muito por causa da corrupção, ele está enviando o Michel Temer para ajudar. Eu fico muito feliz com isso. Pode enviar o Maluf também, né? Os nossos descendentes libaneses mais notáveis. E principalmente de um acidente que aconteceu no Porto. Olha que interessante, o Michel Temer está indo lá auxiliar um acidente que ocorreu no Porto por causa de corrupção. Talvez seja o primeiro ato correto do presidente Jair Bolsonaro. Ele enviou, de fato, um especialista para o Líbano, não é? Bom,
que acontece? Tirando isso, porque de fato é ridículo, né? Não, nós estamos vivendo um momento de piada. Né? Morreram 100 mil pessoas, o presidente Jair Bolsonaro nada fez, nem mesmo em condolências, foi o Congresso e o Supremo Tribunal que fizeram. Nós sabemos que a situação político-jurídica do presidente Jair Bolsonaro vai se agravando com o tempo, em razão dos casos de corrupção. Há agora uma ajuda humanitária, eu não quero ultrapassar a linha e afirmar que é um ato populista. Eu prefiro entender que seja um ato humano, como muitos outros governos brasileiros já fizeram, mas, evidentemente, ele chamou aquilo que os eleitores dele mais desprezavam. A figura mor do PMDB. O grande líder, o chefe político do PMDB, se aproxima definitivamente do governo Jair Bolsonaro. E nós sabemos o porquê. Sem o PMDB e sem o Centrão, a situação jurídico-política do presidente da República tende a se agravar com o tempo. E ele chama Michel Temer. E flerta em entrar no partido, e o convite já foi público, de Roberto Jefferson. Parabéns àqueles que acreditaram que, com simples depósito de um voto numa urna, nós mudaríamos o Brasil e a cultura da corrupção, a cultura da antiga política. Alguém viu reforma política no Brasil? É claro que não. Não haverá reforma política no Brasil. Não acreditem nessas mentiras, meus caros telespectadores. Não é do interesse dos atuais players, dos atuais jogadores, mudar a regra do jogo que eles dominam. Agora, é muito triste, é muito infeliz que, mais uma vez, um mandatário eleito com 57 milhões de votos no Brasil, ou seja, com um quarto da população votando nele, dentro de 140 milhões de pessoas aptas a votarem, que são os eleitores da eleição de 2018, que esse tipo de traição ocorra. Assim como é ridículo também, me parece, e aí fica a minha crítica bastante clara, a quem elogiei tecnicamente quando no exercício do mandato, ao ministro Mandetta fazendo proselitismo da morte. Ora bolas, discordasse quando era ministro da Saúde, das posições negacionistas, e aí nós não podemos negar que as posições eram negacionistas do presidente Jair Bolsonaro, sobre a gravidade das mortes no Brasil. Lembre-se, Gisele, ele prometeu que morreriam no máximo 800 pessoas. Vejam a alucinação que vive o isolamento do Planalto e da Alvorada. E também acontece isso com o Sérgio Moro, que agora colocou as asinhas para fora e está se tornando um político, mas testemunhou em silêncio todo o negacionismo. Nós precisamos, e já colocamos aqui algumas vezes, Gisele, é de gente nova na política. A gente precisa de gente boa. Um presidente da República que agora se alia a Michel Temer e flerta com Roberto Jefferson vai dizer sobre nova política de um Brasil novo sem corrupção? Eu vi o convite de uma forma muito positiva, até me lembrei, hoje no quadro, o doutor Fernando Gomes estava justamente falando de otimismo e pessimismo, Tiago, eu sou incorrigivelmente otimista, então eu vejo essa transformação e essa mudança de governo, que realmente foi uma mudança que deslocou da esquerda para a direita o governo. Então, há um choque de realidade por conta da transformação. São medidas muito diferentes. Pois não. Se tivesse deslocado da esquerda para a direita, eu salutaria o povo brasileiro, porque eu não acredito em perpetuações no poder. O problema é que foi para a extrema-direita. Exato. Quem está no governo é o PSTU do lado direito. Esse é o grande problema. É uma mudança muito grande, Tiago, e justamente com essas mudanças vem justamente o susto, a resistência, são mudanças bastante pontuais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou recentemente que ele entende e que ele dará o seu apoio, provavelmente, a um futuro presidente ou candidato a presidente que seja mais de centro e sugeriu, inclusive, que houvesse uma limitação das Forças Armadas a participarem do governo. Então, vimos esse movimento com relação ao Ministério Público e aos juízes, né? Essa tentativa também de limitação, de imposição de 8 anos de quarentena. Agora, o presidente da Câmara falando também em limitação das Forças Armadas. Então, veja,
É um novo governo que traz uma nova proposta, uma proposta muito diferente, e essa proposta diferente suscita uma série de debates, suscita uma série de críticas. A crítica é boa para a política, assim como a alternância de poder é ótima para a política, né? A gente já comentou aqui que os políticos, eles devem ser temporários, eles trazem a sua contribuição e depois vem um outro para trazer uma nova contribuição sem descontinuidade administrativa, mantendo-se os bons programas, mas alternando-se então os governantes e justamente alternando-se até as prioridades, as bandeiras prioritárias. Programas de Estado e não programas políticos. Exatamente. Né? Então, bons programas de Estado mantidos, mas com a renovação desses políticos justamente para a gente trazer oxigênio sempre e nunca ter essas pessoas arraigadas ali no poder, porque este sistema acaba realmente, parece que roubando a alma das pessoas e promovendo uma transformação muito nefasta. Então, o presidente Jair Bolsonaro traz essa nova proposta. Eu vejo muitos pontos positivos, eu vejo muito progresso em muitas áreas. Veja que o nosso agronegócio é aplaudido de pé, a nossa infraestrutura. Também uma grande transformação nos bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Então, também estão trazendo inovações, modernidades, também promovendo, por exemplo, a abertura das operações financeiras. Então, há uma série de áreas, o desenvolvimento regional também bastante importante nessa contribuição. Então, não é possível acertar sempre, mas o governo veio com essa proposta de fazer o que é melhor para o país e tem sim se esforçado muito para atingir esse objetivo. Acho que não basta não acertar sempre. O grande problema brasileiro hoje, nesse governo principalmente, é errar sempre. Está sempre errando. Né? Só veja os apontamentos e as flechas de sinalização política para que lado que está indo. Mas é óbvio, as pessoas mantêm as suas próprias posições. No momento em que você vota em alguém, no momento em que você tem a simpatia, o carinho, o respeito e segue essa pessoa politicamente, você deflagra isso para a própria sociedade. Os seus começam a cobrar de você, mas você votou nele, e você começa a defender a sua posição. É algo de guerra. Você defende a sua posição. E é por isso que existe ainda tanto apoio cego. Eu entendo porque que as pessoas, já disse aqui várias vezes, não tem o menor problema em dizer. Eu entendo o porquê o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. Ele não foi eleito em razão das características intelectuais dele, nem pelos projetos de país, porque ele não tem, e ainda não tem nenhum. Havia um projeto de neoliberalismo de Paulo Guedes. Isso ok. Agora, qual era o projeto? Bom, ele não participou de debate, ele não apresentou propostas em 2018. Ele convalescia, claro, sofreu um atentado, algo gravíssimo contra a própria vida, absolutamente ignóbil, uma estupidez, aquilo que ele sofreu, mas ele foi presidente convalescendo. Nós não conhecíamos Jair Bolsonaro a não ser por programas de comédia da televisão aberta. Agora, eu concordo contigo quando falamos. Agora, vamos lembrar de uma coisa, o agronegócio é fundamental no Brasil. Ok. É fundamental. Agora, vamos louvar o agronegócio de Israel, porque aqui o que você jogar na terra, nasce. Lá eles conseguem praticar agronegócio nas pedras, na areia. O Brasil é grandioso, nós somos milionários, nós somos ricos. A questão é para onde vai esse dinheiro. Mas o nosso especialista está indo para o Líbano responder isso. Nós vamos agora para os argumentos finais do debate desta manhã. 1 minuto para a Gisele. Eu vou pegar só um exemplo que sofreu muita crítica, que é justamente o Ministério da Saúde, Tiago, para tentar desconstruir um pouco o seu argumento, ou pelo menos fazer uma proposta aí de reflexão. O Ministério da Saúde tinha um ministro que vinha sendo muito elogiado, ele adotou uma proposta de combate à pandemia. Houve a sua substituição porque ele entrou em confronto com o presidente Jair Bolsonaro nas suas ideias, nas suas propostas. Um segundo ministro que ficou pouco tempo. Esses dois médicos foram substituídos, então, pelo general Pazuello. General Pazuello que sofreu e vem sofrendo ainda muitas críticas da opinião pública por conta do fato de não ser médico, por ainda ser ministro interino. Mas veja, dentro da classe médica, ele é absolutamente elogiado. O general Pazuello trouxe uma nova ferramenta para melhorar e dar mais suporte, dar mais apoio às secretarias de Estado e das prefeituras com relação à administração da saúde. Agora, mais uma renovação. Todos os secretários de governo
tanto dos municípios como dos governos estaduais, têm elogiado e falado muito bem do ministro da Saúde. Então, veja, um ministério que sofreu muitas críticas e vem se mostrando cada vez mais um ministério robusto, que tem enfrentado com muita coragem e com muita objetividade, com muito sucesso a pandemia, dentro de todas essas perspectivas e dificuldades próprias da doença. Agora 1 minuto para o Tiago. O elogio eu entendo ao ministro Pazuello. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele. Obrigada. Eu entendo o elogio quando nós estamos falando de estratégia e abastecimento. Mas o Ministério da Saúde não se resolve e não se digna a apenas isso. Ele é muito mais importante. Porque o Ministério da Saúde é a palavra científica, principalmente no momento de grande guerra contra uma pandemia. Nós estamos vivendo negacionismos ridículos no Brasil. Negacionismos de remédios. Nós estamos propondo e debatendo em redes sociais a eficácia de remédios e nós nunca abrimos sequer a Constituição Federal. Nós estamos vivendo uma miséria onde aquilo que deveria ser fundamental não é mais, que é a razão. Nós temos pessoas vendidas a figuras políticas com políticos de estimação. E o achincalhe de tudo aquilo que foi sempre fundamental, a imprensa livre. Não a imprensa da balbúrdia direcionada. Eu me lembro das críticas à imprensa marrom, que era abastecida pelo PT. E essa nova imprensa? Essa falsa imprensa direcionada? É por isso que eu fico feliz de estar hoje debatendo sobre a mediação de alguém como Rafael Colombo. Agora, como é que nós vamos nos direcionar como país se nós estamos confundindo mentiras canalhas com liberdade de expressão? Como é que nós estamos indo como país se nós estamos vendo alguém que se dizia o messiânico contra a corrupção abraçando Roberto Jefferson e Michel Temer? Nós estamos falando de política. O Brasil vai de mal a pior porque nós estamos usando os princípios da democracia a favor da liberdade de estupidez. Eu agradeço a Gisele e ao Tiago e lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.